Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo bem diferente. É, na verdade, um sábado bem diferente por aqui, né? Eu tenho 4 bolos decorados pra entregar hoje. Isso nunca aconteceu por aqui, nem com 2 bolos. Quem dirá 4 bolos decorados pra entregar hoje. E eu ia filmar pra vocês todos os preparativos, as preparações, as massas e tudo mais. Só que o meu cachorro ficou doente. E ele tava bem ele tá bem caidinho, gente. E ontem foi um dia assim que eu preparei tudo, mas preparei tudo assim numa correria, e vai comprar remédio, volta. Então não tô nem muito bem ainda, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tô tratando ele. E bora pro vídeo, gente. Já prensei todos os bolos ontem, só ficou faltando um por causa da forma, tá? 2 bolos são no tamanho 15 por 10 e eu só tenho uma forma dessa. Então eu já prensei um, eu vou tirar ele pra decorar e vou prensar o outro, entendeu? E bora que bora, vocês vão entender. Ó, gente, o bolinho tá aqui já bem prensadinho, tá? Eu prensei ele ontem. Tá aqui. Agora eu tô prensando os bolos no saquinho, tá? E tá aqui prensado. E, gente, olha que beleza. A minha espátula, ela quebrou ontem. E eu só tenho ela. O Gustavo fez um remendo aqui, vamos ver se vai dar certo. E pra adiantar minha produção, gente, já deixei a maioria dos chantilis assim, já batidinho, separado nos potes, tá? Aqui tem 400 ml de chantilly. E isso vai adiantar, né, minha produção. Pronto, gente, já desocupei a forma. Aí ontem eu já deixei separado, tá? Esse bolo que eu vou deixar prensado hoje, deixei ele separado já cortadinho, os 4 discos de camada. E agora eu só vou prensar. Peguei aqui o chantilly desse bolo, gente, que eu separei pra cada bolo. Vocês podem ver que tem mais, porque eu ainda não usei nada, né? Pra barreira de contenção. Então, simbora. Então, gente, aí antes de começar já na decoração, né, eu vim prensando esse bolo. Vocês podem falar, Agatha, mas por que você não prensou no acetato? Não precisava nem de pressa para desocupar a forma e tudo mais. Como eu falei, gente, na abertura do vídeo, né, o dia pra mim, na sexta-feira, foi um dia bem complicado, porque meu cachorro, ele tá doente, e na sexta ele tava bem mal. Eu ia ter que, talvez, internar ele, gastei, tipo assim, uns 500 e pouco com remédio, fiquei nos preparativos e indo comprar remédio. Então, assim, eu tava meio que sem cabeça e acabei esquecendo de comprar o acetato. Então, eu fiz desse jeito mesmo, que deu certo, tá, gente? Esse bolo aí, eu só ia começar a decorar ele meio-dia, e isso era umas 8 horas da manhã ainda, 7 e pouca. Então, dava tempo dele ficar bastante tempo na geladeira até meio-dia, prensado, né? Então, foi isso, gente. Aí, eu tô mostrando pra vocês, né, um pouco da prensagem, eu faço a barreira de contenção. Quando eu coloquei na balança, gente, não é porque eu faço bolo por quilo, tá? É porque eu faço a quantidade de recheio pra essa forma e divido, né? Eu peso, né, quanto de recheio que deu e divido por 3, porque eu faço 3 camadas de recheio. E aí eu peso direitinho a quantidade de camada que vai pra cada... A quantidade de recheio que vai pra cada camada, gente. Me desculpem pela minha dicção, tá? Que não tá muito boa. Eu tô narrando esse vídeo agora na segunda-feira, vou tentar puxar esse vídeo hoje mesmo pra vocês. E essas encomendas, gente, foi pra um sábado. Aí eu tava arrumando tudo pra já começar a decorar o bolo. Foi num sábado. E nesse sábado, gente, eu trabalhei com a cabeça a mil, porque tinha a questão não só do look, mas também nós recebemos a notícia na sexta-feira de noitinha que uma amiga estava mal no hospital. Então, eu tava
nesse sábado com bastante dor de cabeça, pensando em tudo, tava com a cabeça a mil, né, gente? Minha cabeça não tava muito boa, tava doendo muito, mas eu tinha que ter a responsabilidade de continuar o meu trabalho, entregar os meus serviços, entregar os bolos, da melhor maneira possível. Então, mesmo mal aí, eu dei o meu melhor. E tô gravando aí pra vocês poderem acompanhar comigo, tá bom? Esse bolinho aí, gente, que eu tô decorando, né, esse primeiro bolo, ele é um bolo de 15 por 10, né? Recheio de coco e a massa amanteigada que eu não abro mão. Então, eu já comecei aí fazendo a pré-camada. Tingi o meu bolo com roxo, tá? Da Fab. E esse bolo, gente, não tinha decoração inspiração. Esse bolo, quando a cliente me pediu, ela me pediu um bolo bem simples. Ela falou assim, olha, eu quero um bolo bem simples, o mais simples possível que você puder fazer. Porque é só pra cantar parabéns mesmo, no almoço e tudo mais. E aí ela falou pra mim, eu falei, tá, mas tem alguma cor que a sua filha gosta? Que o bolo era pra filha dela. E aí ela falou, olha, minha filha gosta bastante da cor roxa. Então eu peguei e decidi fazer, né, um bolo com esse tom aí, né? Fiz um tom de roxo e um tom de lilás, né, pro mais clarinho, vocês vão ver aí que eu fiz uma transição de cores. Pra fazer o lilás, gente, eu só joguei esse chantilly que tinha sobrado branco nesse potinho sujo com o roxo e deu aí um lilazinho bem clarinho. Vocês podem ver que eu nem coloquei mais corante nem nada, porque não precisava, né? E bati esse chantilly, né? Trabalhei ele com a mão, botei um pouquinho de leite condensado pra ficar bem hidratadinho e ser melhor pra eu fazer o trabalho. E aí, gente, eu também nem limpei a manga de confeitar não, porque não precisava, eu não queria que esse bolo ficasse com as transições bem direitinho, então eu fui aí mesmo com a manga de confeitar suja do roxo e botei esse chantilly lilazinho clarinho. E ficou bem bonitinho esses tons de cores, tá, gente? Como era a decoração, além de ser simples, era por minha conta, então eu tava mais livre aí, né, pra fazer o que eu queria, o que eu achasse que ia ficar melhor e tudo mais. Então eu começo aí alisando o meu bolo pela parte de cima, né, pelo topo, como vocês sabem que eu só gosto de começar a alisar os meus bolos pelo topo. Não é uma regrinha, tá, gente? Vocês podem começar alisando pela lateral, mas é porque eu acho que eu me dou melhor começando pelo topo. E vim aí, gente, já começando a alisar também essa lateral aí. Até esse momento aí, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Tava aí decorando essa parte e pensando. Então, eu vim com essa espátula de degrau, gente, tirando o excesso de chantilly, tá? Porque sempre fica esse excesso de chantilly pra cima. Eu ainda não tô fazendo as minhas quinas, tá, gente? Eu só tô tirando o excesso de chantilly. Por isso que eu volto com essa espátula aí suja mesmo. E aí, nessa hora, sem querer, eu dei uma borradinha ali, né? Deu uma confusãozinha ali. Então, eu vim de novo, dando uma alisadinha. Gente, aqui sábado tava muito quente mesmo, tá? Eu comecei a decorar esse bolo bem de manhãzinha. Então, nesse primeiro bolo aí, ainda tava suave, sabe? Ainda tava fresquinho, porque tava bem cedinho. Mas depois, nos outros bolos, foi difícil, hein, gente? Agora eu tô trabalhando com chantilly bem estabilizado, tá? Por conta do calor. Então, pra estabilizar o chantilly, agora eu tô usando, além do leite em pó, que dá aquela estabilizada e dá um gosto maravilhoso, eu tô usando agora também, gente, o pó pra glacê real. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô trabalhando com o meu chantilly. Aí eu ia vir com essa espátula aí, gente. Só que o bolo, ele ficou um pouco mais alto do que 10 centímetros. E essa minha espátula aí azul, ela tem 10 centímetros certinho, né? Ou um pouco menos. Então, eu vim com essa outra espátula que ela era maior e ia dar pra alisar o bolo todo por igual. Aí, volto eu tirando aí esse excesso de chantilly. Porque quando a gente passa a espátula, gente, o chantilly, ele dá uma subida. Então, logo a gente tem que tirar esse excesso aí, tá? Sem muito mistério, tá, gente? O segredo aí nessa parte, nessa etapa, é ter a mão leve. Então, sem muito mistério, você vai aí com a sua mão leve. Aí eu achei que não tava legal, então eu vim alisando de novo com essa espátula aí, né? Deixando ele liso. E depois voltei de novo com a textura, mas esqueci de gravar pra vocês. Aí nessa parte, gente, eu acredito que eu já esteja fazendo as quinas, tá? Aí pra fazer a esquina, gente,
você vai aí com bastante delicadeza e sempre volta com a espátula limpinha, tá, gente? Que isso deixa o acabamento bem melhor. Não volto aí com a espátula suja, eu tô voltando com a minha espátula bem limpinha. Eu só volto com eu tiro o excesso no pote e depois passo no paninho, tá? Eu só volto com a espátula meio sujinha quando eu tô tirando o excesso de chantilly, mas pra fazer a quina mesmo, tem que ser essa espátula aí limpinha. Aí eu fiz a textura, né, como vocês já sabem, com o pincel de culinária. Eu ia falar pincel de margarina, gente. Eu tenho uma mania de falar pincel de margarina. Fiz essa parte aí com um pincel de culinária. E o bolo já tava bom assim, gente. Mas aí o quê? Eu inventei de colocar umas pérolas. Não ficou feio, mas eu acho assim que não tinha necessidade. Deixa eu tirar aqui o som do meu celular, que senão vai ficar toda hora tocando. Como eu tava falando aí com vocês, né? Aí eu inventei de colocar essas pérolas, porque eu tava achando tudo muito simples. E o resultado do bolo, gente, ele ficou assim. Eu acabei esquecendo de gravar na correria o resultado final do bolo, então tô deixando a foto aí passando pra vocês, tá? Ficou lindinho, gente. É o bolinho da Renata. A gente foi convidado pro almoço, tá, gente? Ela é lá da minha igreja, filha do pastor. Porém, não deu pra mim ir, né? Mas meus pais foram, levaram um bolo e ela amou, tá? E aí, depois da decoração desse bolo, gente, fica essa sujeirada aí. Então, a gente tem que fazer o quê? Limpar, tá? E já ir pro próximo bolo. Então, limpei, deixei a mesa limpinha, como vocês estão vendo. Aí, vocês podem ver a minha gambiarra, tá, gente? É nessa gambiarra aí que eu gravo os vídeos pra vocês, tá, gente? Eu encaixo o celular aí e gravo nessa gambiarra aí. Aí, gente, eu já estou vindo pra decoração do segundo bolo. Aí era 8h49, 8h50 da manhã. Aí eu já fui pra decoração do segundo bolo, gente, porque eu não queria ficar atolada, tá? E esse bolinho aí, gente, esse é um bolo que foi realmente de última hora. Pra esse sábado eu tinha só 3 bolos encomendados. E aí minha tia pediu esse bolo muito de última hora, gente, porque eu vou explicar pra vocês bem rapidinho, tá? Enquanto eu tô aí hidratando o chantilly. A minha tia pediu esse bolo de última hora porque ela não tava aqui. Ela tava em Cabo Frio. E ela ia passar o aniversário do meu tio lá em Cabo Frio, mas de última hora eles tiveram que voltar por conta de trabalho e tudo mais. E aí ela me mandou mensagem perguntando se eu tinha como fazer um bolo, tal, por favor. Eu falei, ai meu Deus. Ela falou, Agatha, eu já sei que você tá com muita encomenda, mas tem como você fazer esse bolo pra mim e tal? E aí eu aceitei, né, gente? Aceitei assim com o coração na mão, porque eu tava com medo de não dar conta. Mas graças a Deus eu dei conta de tudo. Por isso que eu optei por acordar bem cedinho, né? E já começar a decorar os bolos bem cedinho, tá? O bolo da Renata, que foi o primeiro bolo, era pra ser entregue só meio-dia. E 8h20 eu já tinha terminado de decorar ele. E aí eu comecei esse daí 8h50, né? Que foi o tempo de eu lavar a louça, de eu ajeitar a mesa e fazer as coisas. Esse bolo, vocês já podem ver que eu tô fazendo um processo diferente com ele, tá, gente? Ele é um bolo tamanho 20 por 10. E, gente, eu não fiz a pré-camada, como eu sempre faço em todos os bolos. Agatha, por que você não fez a pré-camada? Porque tinha muito pouco chantilly, gente. Vocês vão ver aí que o chantilly que tinha pra esse bolo era pra um bolo de 15 centímetros e esse bolo era um bolo de 20 centímetros, tá? Eu ia até pegar um pouco desse chantilly que eu separei, mas não ia ficar legal porque não tava hidratado ainda. E aí eu achei que dava pra eu tentar assim. Então, o que que eu fiz? Como não tinha o suficiente na parte de cima, né? Eu não comecei pelo topo. Como eu falei pra vocês, não é uma regra. Eu prefiro começar pelo topo. Mas como não tinha aí o chantilly suficiente no topo, eu fui começando alisando pelas laterais. Pra o chantilly que eu tirasse das laterais, eu pudesse jogar aí nessa parte de cima. E é assim, né, gente? Meu pensamento foi radical aí, tá, gente? Porque na hora eu falei, caramba, tem pouco chantilly, o que que eu faço da minha vida? Mas aí, gente, deu tudo certo, tá? Ai, Agatha, mas por que que você sabia que tinha que decorar esse bolo e tinha pouco chantilly, não sei o que, não sei o que lá? Gente, esse bolo foi pedido de última hora, tá? Não tava contando com ele. O chantilly que tinha aí era pros outros bolos e ia sobrar um pouquinho desse, que esse daí era umas 480 ml de chantilly. E aí eu tentei fazer milagre, né, com essas 480 ml de chantilly pra decorar esse bolo aí, tá? Então a camada de chantilly desse bolo não ficou muito grossa, ficou uma camada de chantilly fina. Eu fui me virando aí com o que dava. E esse bolo eu também decorei muito rápido. Minha tia, como estava em cima da hora, ela falou que não queria nem escolher decoração, que podia ficar por minha conta mesmo. Ela só queria um bolo para não passar em branco. E era realmente isso, tá, gente? Não teve festa, não teve nada. Foi um bolo para cantar parabéns, comer e não passar em branco.
Então, foi bem rápido, vim tirando aí esse excesso de chantilly, como eu falo pra vocês, que sempre sobe um excesso de chantilly. E aí, né, gente, depois vocês vão ver que até com esse excesso de chantilly, eu aproveitei, gente. Por isso que deu pra decorar o bolo todo, eu fui aproveitando e tacando ele aí novamente, né, na parte de cima. E aí, deu tudo certo, graças a Deus, tá? Decorei esse bolo bem rapidinho. Era um bolo masculino, então eu optei por fazer ele todo branco, né? Minha tia falou assim, faz bem simples, o mais simples possível, o que der pra você. Então eu optei por fazer ele todo branco. Separei um pouquinho de chantilly que vocês viram no início, pra poder fazer um cachepô aí, tá, gente? Que por mais que esse bolo era simples, eu não queria entregar ele todo branco assim, né, gente? Não ia ficar legal entregar ele todo branco assim. Então, se tinha como eu fazer algo melhor, eu fiz, tá? Vim aí tirando esse negocinho que tava assim, gente, me incomodando. E aí, gente, pra mim já tava bom essa etapa, então a gente já vai pra próxima etapa. Aí, nessa próxima etapa, eu tô preparando pra fazer o cachepô. Então, eu tingi esse chantilly de azul. Já botei o leite condensado pra dar uma hidratada, porque esse chantilly ele tava bem poroso, tá? E tingi com esse tom de azul aí, que eu achei lindo. Gostei bastante desse tom. Nem botei mais corante, porque pra mim esse tom já tava ótimo. E aí, depois de trabalhar bem o chantilly com a mão, gente, eu já vim fazendo o cachepô. Aí, no cachepô, não tem muito mistério, né? Depois que a gente já tá com o nosso bolo prontinho ali, quase finalizado, aí a gente vem fazendo, né? O cachepô, da cor que você quiser e tudo mais. Tem aí, gente, vários tipos de cachepô lindo, tá? Vários modelos. Eu optei por esse que é o mais simples, tá? Na minha opinião, esse cachepô aí é o mais simples. Então, eu optei por esse que é o mais simples, mais rápido. E depois de depositar, né, o chantilly no bolo, a gente vem assim, espatulando somente essa parte do cachepô, tá, gente? Antigamente eu tinha muito medo de fazer o cachepô, porque a qualquer momento pode dar ruim. E aí o cachepô ficou assim, não tão bonito. Então eu decidi fazer o quê? Decidi vir com a espátula, mas não gostei, gente. Tava melhor daquele jeito, não tava tão bonito, mas tava melhor liso, porque tava dando uma diferença, né? E aí, gente, só assim, tava bom, tava. Mas, né, tem que entrar aqueles detalhes que eu amo, já que era por minha conta, eu fiz esses detalhes aí dourado. Eu amo esses detalhes, gente, vocês sabem, né? E depois de decorar o bolo, vem o que? Vem, sim, a bagunça. A cada bolo é uma bagunça gigante, gente. Aí faz a bagunça, depois limpa. E aí eu pausei pra tomar um café, né, gente, que eu também sou filha de Deus. Tava já morrendo de fome. E enquanto terminei de tomar meu café, dei uma pausa, né, pra decidir qual desses topper eu ia botar no bolo do meu tio. Tinha esse feliz aniversário e o parabéns. Mandei mensagem pra minha tia, ela optou pelo feliz aniversário, tá? Esses toppers aí, gente, são toppers branco, né? Isso nem é topper, são coisas imprimidas no papel fotográfico. E eu pedi pro meu avô já deixar imprimido pra mim, gente, porque quando tiver encomenda de última hora, eu tenho ali, entendeu? Pra colocar alguma coisa em cima do bolo. Porque olha a diferença, como dá. O bolo tinha ficado bonito sem o topper? Tinha, mas olha a diferença que dá. Por mais simples que seja, dá uma diferença, deu uma diferença esse feliz aniversário aí. Então agora eu tô sempre, eu tô tentando sempre ficar com alguma coisa em casa pra quando tiver um bolo de última hora fazer. Gente, aí já vamos pro terceiro e último bolo desse vídeo, tá bom? Porque o próximo bolo vai ser um bolo diferenciado e eu optei por gravar em outro vídeo, até porque esse vídeo já tá muito grande. Eu espero mesmo, gente, que vocês estejam assistindo até o final, tá bom? Esse vídeo tá muito grande. Se não der pra assistir tudo de uma vez, para um pouco, depois volta pra assistir. Porque esse vídeo é muito importante pra mim, né, gente? Primeira vez que eu recebo várias encomendas de bolo assim, num dia. Num mês, pra falar a verdade, tá, gente? Porque no mês eu tinha um bolo só pra fazer. Então, fiquei muito feliz. Semana que vem já tem mais um. E tô toda boba, né? Toda feliz. Aí, gente, eu já tinha separado aí um pouco de chantilly, tinge de vermelho. Já vou adiantar pra vocês que esse bolo deu um ruim, tá bom? Comecei a decorar esse bolo depois do almoço. E esse bolo, ele era pra entregar... Era pra entregar não, né? Eu podia entregar até 3 horas, mas eu tinha que tentar entregar até 2, porque meu pai ia sair com o carro. E eu ia entregar com o carro dele, né, gente? Meu pai e minha mãe, eles iam ter que sair.
visitar a amiga que eu comentei com vocês no início do vídeo que não tava bem. Então tinha hora de visita, então eles tinham uma hora que eles tinham que sair daqui, não dava pra esperar. Então esse bolo ele tinha que estar pronto no máximo até 2 horas, tá? E aí eu comecei a... Meu pai tá aí me ajudando a centralizar o bolo, gente, porque eu já comentei com vocês em outros vídeos. Eu sou péssima pra centralizar, tá, gente? Eu sou péssima, então meu pai me ajudou aí a centralizar o bolo. Então, gente, pra começar, esse bolo é um bolo muito, muito, muito simples, tá? Mas ele me deu um trabalho, um perrengue que vocês não têm noção. Primeiro, é meu primeiro bolo lisinho, tá? A decoração, a inspiração desse bolo é um bolo bem lisinho. Então, vai ser um bolo bem lisinho, todo branquinho. Comecei aí fazendo a pré-camada, tentei fazer a pré-camada desse bolo. Tentei tampar todas as partes, gente, porque... Pra não cair nenhum farelinho, porque como esse bolo ele é bem lisinho, qualquer farelinho caísse poderia, né, ia mostrar. Aí eu tô tirando também o farelo do prato, pra já começar a depositar o chantilly no meu bolo. Aí com o chantilly branco mesmo, normal, bem hidratadinho, tá, gente? Bem hidratadinho. Vocês viram que eu hidratei ele com leite condensado. Vocês também podem estar hidratando o chantilly, gente, não só com leite condensado, mas com creme culinário, creme de leite, o próprio chantilly gelado, tá bom? E quando vocês forem fazer decoração em bolo fake, vocês podem hidratar também o chantilly com água. Eu só recomendo em bolo fake, tá, gente? Em bolo pra encomenda, hidrata aí com leite condensado, que dá um gostinho, um creme de leite. Não hidrata com água não, tá? Aí, eu tava depositando, né, o chantilly no bolo. Ele ficou um bolinho bem alto. Vocês viram que o recheio foi recheio de chocolate. E o chantilly desse bolo também deu a conta, tá, gente? Essa conta que eu faço de 500 ml dá a conta, sim, pra mim poder fazer a barreira de contenção e fazer a decoração. Então, deu a conta, tô mostrando aí pra vocês. Depois que eu já botei todo o chantilly no bolo, eu vim fazendo essa parte do topo, né? Essa parte de cima. E eu já mexendo assim, vocês podem ver que o chantilly ele tá bem lisinho, tá? Tá bem lisinho, tá bem hidratadinho. Então, foi o que facilitou eu deixar ele bem lisinho, gente. Como eu falei, é o primeiro bolo liso que eu faço. E, graças a Deus, essa parte do liso deu certo, tá, gente? Deu super certo. Ele ficou bem lisinho, eu gostei bastante do resultado dele. O problema vai dar depois, na parte da finalização da decoração, e vocês vão ver aí comigo, tá? Comecei aí, gente, tirando esse excesso das esquinas, que vocês sabem que eu gosto de tirar, né? Esse excesso que fica. Então, eu sempre faço o topo, aliso na lateral. Depois que a lisa sobe aquele excesso de chantilly, então eu tiro o excesso e depois eu venho de novo alisando a lateral, tá bom? Que aí agora essas esquinas que vai subir, a gente só vai precisar deixar elas perfeitinho. Aí vocês podem ver que não tava ficando bem uniforme, bem lisinho, tá? Eu fui alisando, tentando deixar ele bem lisinho. E aí nessa parte eu não tava conseguindo, porque tá faltando o chantilly em alguns lugares. Então eu vim colocando chantilly nos lugares que tava faltando, tá bom? E depois desse bolo, gente, eu ainda tinha outro bolo pra fazer, tá? Que vai sair em outro vídeo, já falei isso com vocês, vai sair em outro vídeo. Então, se você tá assistindo o vídeo até aqui e não é inscrito, já se inscreve aí, tem bastante conteúdo legal aqui. E ativa o sininho de notificação, gente, pra toda vez que eu postar um vídeo, chegar pra vocês, tá bom? Vocês podem ver, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele tá bem lisinho. Eu fiquei surpreendida, porque pra mim... eu nunca fiz um bolo todo liso assim, tá? A foto inspiração era um bolo de pasta americano. Então, eu falei, eu vou tentar fazer o mais próximo possível, só que de chantilly, que eu não trabalho com pasta americana. Então, como a pasta americana tava lá bem lisinha, né, sem as quinas, então eu vim tentando aí, tava tirando um negocinho, vim tentando aí deixar o mais próximo possível, só que com o chantilly, tá, gente? Aí, nessa parte das quinas, eu sempre falo com vocês, muita calma, tá, gente? Não se desesperem, muita calma. Olha quem era super desesperada falando. Aí, gente, olha como esse bolo tá lisinho. Gente, ficou ou não ficou lisinho? Comenta aí embaixo pra mim nos comentários. Ai, meu Deus, desculpa. Comentem aí embaixo nos comentários pra mim, gente, se ficou lisinho ou se é coisa da minha cabeça.
E aí que começou a dar um ruim. Então, gente, a expressão desse bolo era somente o número 21, a idade e vários coraçãozinhos. Mas, gente, pra começar, a cor não tava numa cor boa. Tava um vermelho meio anêmico, né? E se eu botasse mais corante, ia ficar muito mole. Eu já tava achando esse chantilly bem mole. Então, vocês podem ver aí, ó, que esse primeiro coração ficou parecendo um cocôzinho, esse outro ficou parecendo uma diarreia. Então, não tava legal, gente. Essa hora bateu um desespero. Só que não tem, eu sinto que eu mudei muito, né, na minha postura. Bateu um desespero, só que eu me controlei e pensei, Agatha, vamos focar. Eu tenho que entregar esse bolo, já tá quase na hora. E aí, gente, Deus iluminou a minha cabeça. Eu falei, gente, vou fazer de chocolate, que não vai ter erro. Eu tenho forminha de coração aqui em casa. Então eu vim, derreti o chocolate branco, tá? Fica até uma dica aí pra vocês. Eu derreti o chocolate branco, só que eu não tinha o corante próprio pra chocolate, tá, gente? Vocês sabem que esse corante que é pra chantilly e tudo mais, se você botar em muita quantidade, como eu tô botando aí mais, ele dá uma endurecida. Então, gente, olha só. Eu queria um tom de vermelho mais forte, então eu coloquei mais. Vocês podem ver, eu até tirei da tela que tava difícil de mexer. Endureceu, mas deu tudo certo no final, gente. Ficou esse durão assim, eu fui com toda a força, porque eu não tinha tempo. Então, eu precisava ser o mais ágil possível. Vim aí preenchendo essas cavidades dessas forminhas de coração. Gente, parece que Deus iluminou a minha cabeça, de verdade. Que, tipo assim, deu um estalo na minha cabeça e eu falei, vou fazer de chocolate. E aí foi, gente, tá? Aí, preenchi todas essas cavidades, botei na geladeira, né? Tentei deixar o mais retinho possível para os corações ficarem bonitinhos. E depois que a gente coloca assim nessa forma, a gente deixa bem pouco tempo na geladeira, tá? Deixei um tempinho na geladeira e depois tirei para desenformar, tá bom? Não tinha tempo, mas graças a Deus deu tempo de fazer isso. Aí eu vim tentando tirar, enquanto tava na geladeira a forma de coração, eu vim tentando tirar esse excesso sem machucar o bolo. E já vim colocando os corações. Vocês podem ver, gente, que olha como ficou bonitinho. E ficou bem vermelhinho, porque esse vermelho que eu tava fazendo de chantilly tinha ficado anêmico. Bem anêmico. E aí, gente, olha a brilhante ideia da Agatha. Eu ia deixar os corações e ia deixar o 21. Só que quando eu olhei, eu falei, gente, não tá bom. Aí, gente, aparecem as moscas, né? Essas moscas me irritam, mas fala aí pra mim se quando vocês estão decorando o bolo não aparece mosca. Porque não é possível, gente. Aqui sempre aparece mosca. Desde da minha primeira encomenda aí, vocês sabem que eu tenho esse problema com mosca, né? Inclusive, se vocês tiverem alguma dica aí de botar alguma coisa que não dá cheiro, que não passe pro bolo, vocês deixem aí no comentário, gente. Porque é só eu começar a decorar bolo que aparece mosca. Voltando. Aí eu ia deixar os corações, gente, e esse 21 anêmico. Só que eu falei, gente, não ficou harmônico. Não ficou harmônico. E graças a Deus eu tinha aí a forminha de número. Que essa forminha eu comprei até pra usar na decoração do próximo bolo que vocês vão ver aqui no canal. E ia ficar assim, gente, com os corações assim e esse número feio anêmico. Então eu vim tirando esse número aí também com calma. Primeiro, eu achei que ia dar pra me botar por cima. Eu vi que não ia ficar legal e não ia dar. Então eu tive que vir retirando esse excesso de chantilly do número. Com um medo, gente, de fazer besteira no bolo, né? Com aquele medo de fazer besteira no bolo. Mas deu tudo certo, tá? Deu tudo certo, graças a Deus. Consegui tirar o excesso sem coisar o bolo. Aí toda hora também tinha que ficar balançando a mão por causa das moscas. Aí vem colocando o número e vocês podem ver que, ai, Agatha, mas ainda ficou um negócio aí estranho, feio. Gente, ficou. Eu ia tentar tampar com o coração, mas eu vi que não ia ficar legal se eu botasse um monte de coração ali perto do número, em cima do número. Vi que não ia ficar legal. Então, eu vim colocando os corações na parte de cima normal, né? E depois vim com essas pérolas, que ainda tinha pérola aí do bolo anterior. Então, eu vim tampando com as pérolazinhas. E ficou bem bonitinho, gente, tá? Eu gostei bastante do resultado. Eu vou deixar passando aí na foto pra vocês como é que ficou. Eu não tive nem tempo de tirar foto desse bolo direito, tá? Porque assim que eu terminei essa hora aí, meu pai já tava mandando mensagem, vai pro portão com o bolo. Então, assim que eu terminei, eu já fui botar uma roupa boa, né, gente? Porque eu ia entregar o bolo, né? Eu tava com uma roupa bem confortável usando em casa e com o avental. Então, eu já fui correr pra tirar o avental e levar o bolo pro portão.
Então, aí vou deixar na foto passando pra vocês verem como é que ficou. Limpei esse prato aí bem rápido, gente. Eu nunca limpei um prato tão rápido na minha vida. Nunca limpei um prato de bolo tão rápido. Então, eu limpei esse prato bem rápido. E depois fui correndo pra trocar roupa. E o vídeo foi esse, gente. O bolo foi esse. Diga aí embaixo o que vocês acharam. Esse vídeo ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham assistido.